Meu nome é Daniele Bloch de Moura Neckerfrieder. Todos me chamam de Dani. Sou servidora da Justiça Federal há quase 18 anos. Eu assumi na subseção judiciária de Paranaguá e estou aqui até hoje. Acho que por isso até que fui convidada a falar da minha trajetória como servidora na série de depoimentos aí alusivos ao aniversário de 25 anos de instalação da subseção judiciária de Paranaguá. Desde já, parabenizo a Seção de Memória Institucional da Justiça Federal, aí na pessoa da Dulce, por essa iniciativa muito bacana. Eu inicialmente atuei na Secretaria da Vara de Paranaguá. Naquele tempo, os processos eram físicos, guardados em escaninhos, etiquetados com prazo, ou para publicar, ou para fazer carga. Parece um tempo bem distante, né? Com o EPROC que a gente tem hoje em dia. Era comum as nossas tarefas de furar, grampear, numerar páginas, fazer juntadas de petições, etiquetar, carimbar. Eu lembro de fazer cargas enormes de processo para a Fazenda Nacional, de atender advogados no balcão, de elaborar alvarás, ofícios. No então surgido GEDPRO, que era novidade na época e assombrava o pessoal que já estava na justiça. Isso foi em 2006, quando eu entrei. Nós fazíamos lançamento de fases nos processos num sistema bem arcaico, CIAPRO, para quem lembra ainda, alguns colegas que são do mesmo período ou mais antigos conheceram bem. Não chega aos pés do EPROC que temos hoje, né? E a maior tecnologia existente na época era um leitor de código de barras que permitia que a gente não precisasse digitar o número de cada um dos processos de uma carga enorme, por exemplo, que eu estivesse fazendo. O setor que eu trabalhava era chamado de cível. Naquela época havia também setor criminal, setor de execução fiscal e o juizado especial. Né? No cível trabalhavam comigo os servidores Antônio, que assumiu cerca de 2 anos antes de mim, a Júlia Helena, que era supervisora do setor. Ambos estão em Paranaguá até hoje. A Júlia desde a inauguração da subseção. Agradeço a eles por todos os ensinamentos e a paciência nesse período inicial, que é quando o servidor mais necessita de apoio, né? Nesses anos iniciais, o diretor de secretaria era o Gerson de Souza Hartmann Júnior. Depois ele foi para a subseção de Curitiba, acompanhando a doutora Ana Beatriz. A ele, o Gerson, agradeço pela confiança no meu trabalho, e acredito que tenha sido responsável por me indicar, cerca de 3 anos depois da minha posse, para trabalhar na assessoria do gabinete. Né? Então, fui convidada pelo doutor Edilson Vitorelli Vinícius, que ficou pouco tempo com a gente, e passei a fazer elaboração de minutas, né, de matéria previdenciária, benefícios por incapacidade. E eu me mantenho nessa função aí de elaborar minutas de sentenças, né, para correção dos magistrados até hoje. Nos primeiros anos não havia uma função disponível no gabinete para mim, apenas 3 funções que já estavam ocupadas pelos colegas. Mais tarde foi criada uma FC4 de assistente do juízo substituto que me foi atribuída. O trabalho de elaboração de minutas era feito inicialmente no Word, para os processos do juizado especial, e no GEDPRO, para os demais processos. Foi a partir de 2014, então, que as sentenças e decisões passaram a ser feitas no EPROC, que era novidade para mim, e hoje eu não sei como faria sem o EPROC, né, que ficou tão prático, facilitou muito o nosso dia a dia de trabalho. A subseção de Paranaguá, ela é de vital importância para os jurisdicionados aqui do litoral, que é extenso. A subseção abrange, além de Paranaguá, os municípios de Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. A distância, a dificuldade de chegar até alguns locais aí abrangidos pela subseção, como em Guaraqueçaba, que a estrada é difícil até lá, de chão e muito esburacada, ou acesso por mar, e também ilhas distantes aqui da Baía de Paranaguá,
sempre foram retratados por nossos oficiais de justiça, né? Essa dificuldade é bem característica da região. Como a Raquel, por exemplo, que está aqui desde a inauguração da vara, e enfrentou já uma diversa gama de situações na hora de cumprir os mandados. A questão ambiental é bastante rica também na nossa região, e temos a presença do Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil, né? Esses fatos acho que fizeram a diferença na história da vara, tanto pela existência de casos de repercussão, pela urgência na tomada de decisão, muitas vezes, e também pela multiplicidade de matérias envolvidas, né? Muito diverso, muito rico. Eu recordo-me de uma decisão que foi proferida de madrugada, por volta do ano de 2012, em regime de plantão, pelo Dr. Marcos José Grey, então juiz diretor do Foro de Paranaguá, por falta de uma licença ambiental. O IBAMA havia promovido a lacração do Porto de Paranaguá. O porto tem atividade 24 horas por dia, de forma ininterrupta, sempre em operação, né? E naquele dia, então, parou tudo, né? Uma dezena de navios ficaram impedidos de ter sua operação feita, de embarque ou desembarque, né? Centenas de trabalhadores envolvidos aí nas próprias embarcações, na área retroportuária e no cais do porto, não podiam trabalhar, e isso representava prejuízo, com certeza, né? Para diversos importadores, exportadores e os armadores do navio. Essa liminar foi concedida, então aí, ao raiar do dia, e para que o porto retomasse suas atividades, né, e foi determinado um derradeiro prazo para o cumprimento dos requisitos para a obtenção da licença ambiental. Foi um susto que o IBAMA deu no porto, porque, né, não estava dando a devida atenção àquela necessidade. Até alguns anos atrás, a Vara de Paranaguá tinha competência plena. A diversidade e a complexidade das matérias tornavam o nosso trabalho difícil. A vara, então, nos últimos anos, passou por um processo gradativo de perda de competências. A competência de execução fiscal, de matéria ambiental, depois criminal, o juizado especial civil, depois a maior parte do civil. Hoje, a vara tem as competências de direito previdenciário e direito aduaneiro e ações civis vinculadas, que são bem poucas. Tá? Então, a maior parte, eu imagino que uns 90% da vara são de processos de natureza previdenciária. Tendo em conta a riqueza de matérias que nós tínhamos aqui, durante esses meus anos de trabalho, eu redigi minutas de sentença sobre temas das mais diversas áreas do direito, ações cíveis em geral, como as de direito possessório, questões de contrato, de responsabilidade civil, de direito bancário, direito do consumidor, de direito empresarial, aduaneiro, administrativo, tributário, ambiental, marítimo e principalmente direito previdenciário. Eu recordo-me da dificuldade de casos que eram objeto de ações civis públicas e ações populares, e também do meu interesse pelas ações que envolviam a Caixa Econômica Federal, onde eu havia trabalhado por 5 anos antes de assumir na Justiça, ações envolvendo cálculos também, sempre gostei de matemática, mas o meu especial carinho sempre foi pelas ações previdenciárias, que foram as primeiras nas quais trabalhei, que estiveram presentes em toda a minha trajetória e que nos últimos anos são praticamente 100% do meu trabalho. Entre 2020 e 2021, para me atualizar aí depois da reforma da Previdência, eu fiz pós-graduação em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário na SMAF do Paraná e foi excelente, me ajudou muito. O direito previdenciário, como ocorre em outras áreas, né, muda rapidamente e é necessário estar buscando acompanhar. Além dessas atividades que eu descrevi, eu também atuei como conciliadora no Juizado Especial Federal, em diversas audiências, né, de conciliação civil ou de instrução em matéria previdenciária. Perguntada sobre algum caso, processo que tenha me marcado nesses anos, eu recordei já inicialmente, né, fácil, de 3 ações envolvendo a explosão do navio Vicunha, que ocorreu no cais de inflamáveis aqui do Porto de Paranaguá,
durante o desembarque de etanol. No acidente, morreram 11 tripulantes e vários ficaram feridos. Partes de corpos foram encontradas dias depois. O reconhecimento foi bem difícil. O estrondo da explosão foi ouvido em bairros distantes do local. Eu estava dormindo e acordei. Foi no final da tarde de um feriado, se eu não me engano, uma segunda-feira, dia 15 de novembro de 2004. Durante a explosão, né, na frente havia uma festa da padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio, muitas pessoas, crianças em parque de diversões. Dizem que os pais esqueceram as crianças nos brinquedos, saíram correndo pelo susto. Quem estava na roda gigante queria sair. E o navio ele partiu ao meio, houve vazamento de óleo combustível e muito etanol, que era a carga, né, que ele estava desembarcando. O etanol acabou se queimando com, né, o próprio fogo ali, e ele é transparente também, então não apareceu tanto. Mas o óleo combustível do navio atingiu várias ilhas, regiões de mangues, e a retirada dele foi bem difícil. Ele levou, nossa, anos de trabalho, tá? Quando ainda se viam sinais. O trabalho para realizar, né, elaborar as minutas das sentenças desses 3 processos me tiraram várias semanas. Eles eram processos físicos com diversos apensos que somavam mais de 20 mil folhas, mas que haviam sido digitalizados. Então foi bastante cansativo relatar e entender todas as fases. Foram realizadas diversas perícias sobre as possíveis causas do acidente, relatórios sobre os danos ambientais. Foi necessário analisar e ponderar diversas questões de responsabilidade civil, de direito marítimo internacional. Enfim, a demanda envolvia valores vultuosos e o extenso dano ambiental. Depois de todo esse trabalho, sempre com as orientações e a correção do Dr. Alexandre Gautier, as sentenças foram assinadas, recebi um elogio do magistrado, fiquei bastante orgulhosa pelo resultado do meu trabalho. Com certeza foi inesquecível para mim, porque me deu muita dor de cabeça até que ficasse pronto. Sobre os momentos de cunho pessoal vividos ao longo desses anos, eu me recordo da felicidade da nomeação, né? Da tranquilidade de trabalhar na cidade em que eu já morava há 5 anos, pela qual tenho muito carinho, que construí minha família. O nascimento dos meus 2 filhos, o Tiago em 2007, o Davi em 2013, e também de iniciar o tão sonhado curso de Direito, e ainda mais de tê-lo concluído. Recordo-me também da angústia dos períodos de greve. Os colegas sabem das dificuldades e incertezas que nos assombravam aí nesses dias de greve. É impossível também esquecer a tristeza pela perda precoce de um colega de trabalho muito querido, admirado por toda a equipe, André Alves Lemos, que faleceu em 2016. O André era oficial de justiça, mas também apoiava a assessoria, fazendo minutas de decisões liminares, pedidos de tutela. Então, nossa, era muito bom o apoio dele e era uma pessoa muito querida e muito inteligente. Em um período mais recente, nós vivenciamos o isolamento, né, em tempos de pandemia, de Covid-19, o trabalho em casa, as reuniões à distância, que viraram rotina e não exceção, né, as reuniões online. Minha gratidão, né, por todo esse tempo aos servidores, estagiários, juízes e terceirizados com os quais convivi e convivo na subseção de Paranaguá. Vários já se removeram, como Andréa Pantaleão, alguns assumiram cargos em outros órgãos, teve quem se aposentou, como a Solange, a Márcia. Alguns tomaram posse no último ano, como o Cássio, o Wagner, o Irã, a Thaís e a Marília. Espero que os novos sejam felizes na Justiça Federal e na subseção de Paranaguá, como eu sou. Agradeço de coração a todos aqueles que estiveram ao meu lado, aprendi com cada um de vocês e talvez tenha ensinado um pouquinho também. Agradecimento especial pela empatia, amizade e companheirismo de tantos colegas que estiveram ao meu lado
no dia a dia de trabalho. É difícil citar o nome de todos, sem esquecer, foram muitos, e sem esquecer de pessoas importantes. Eu acho mais fácil mencionar aqueles que por anos trabalharam, né, diretamente comigo, dividindo a assessoria do mesmo magistrado, ou fazendo tarefas similares na elaboração de minutas, trocando ideias sobre os diferentes casos que a gente enfrentava, né? O primeiro deles foi o Bruno Musi Bittencourt, que também depois foi nosso diretor, a Fernanda Barreto, a Stephanie Willi, a Ana de Meiroz, a Cristiane de Freitas, a Priscila Machado Moura, que por anos se encarregou dos mandados de segurança e das decisões, desafogando ali a equipe de sentenças. Mais recentemente, a Janaína, Degraf Mateus também, que foi ali minha companheira nas ações previdenciárias e recebeu a matéria de braços abertos, que era novidade para ela. E também uma estagiária, que trabalhou 2 anos ali diretamente comigo, a Jaqueline Loyola de Oliveira, uma pessoa muito especial, e me acompanhou ali na assessoria, minutando sentenças de benefícios assistencial e por incapacidade. Eu agradeço também a doutora Gabriela Hardt por todo o incentivo para que eu concluísse a graduação em Direito e a confiança no meu trabalho na assessoria. Grata também por tudo que aprendi com o doutor Guilherme Roman Borges, com quem trabalhei por quase 10 anos, com o doutor Alexandre Moreira Gautê por cerca de 8 anos e nos últimos 6 meses com o doutor Sandro Nunes Vieira. Enfim, parabéns a todos que fizeram parte da história da subseção de Paranaguá nesses últimos 25 anos.